Olá, eu sou Cláudia Weiman e a palavra-chave de hoje é flexibilizar. O prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, assinou nesta semana um decreto que flexibiliza o horário no atendimento do comércio. Essa é uma pauta que trabalhadores e trabalhadoras, junto com representantes do Sindicato dos Empregados do Comércio do Extremo Oeste de Santa Catarina, vem discutindo desde 2017, quando esse projeto foi apresentado ainda pelos vereadores. No dia 2 de fevereiro desse ano, o projeto de lei complementar foi protocolado na Câmara de Vereadores pelo prefeito. Devido à pressão popular feita pelos trabalhadores e pequenos empresários, o projeto foi rejeitado mais uma vez. Segundo representantes do Sindicato dos Empregados no Comércio, a intenção do governo municipal e do empresariado de São Miguel do Oeste de liberar o horário do comércio no município é uma clara tentativa de facilitar a vida de grandes empresas e redes, prejudicando com isso o pequeno comércio e os trabalhadores do setor. O discurso de modernização, segundo os representantes do sindicato, é falso, uma vez que o objetivo desse projeto é trazer grandes redes para São Miguel do Oeste que vão causar a falência dos pequenos comércios locais. O processo de tentativa de liberação do horário do comércio, ele é histórico. Aqui em São Miguel do Oeste a gente já teve grandes discussões a esse respeito da mobilização e do diálogo, não se implementou horário livre. Para nossa surpresa agora, então, na segunda-feira, o prefeito acabou fazendo um decreto, baseado na medida provisória 881 de abril de 2019, ela trata da livre iniciativa. Ela diz que pode haver a iniciativa, de trabalhos com horários mais estendidos, desde que respeitada a legislação trabalhista, e baseada na medida provisória, o prefeito fez o decreto 9.128 de 2019, decretando então para o município de São Miguel do Oeste, em tese, um horário livre, que é discutido por nós, porque nós temos uma legislação que não teve alteração. A Lei 6.645 de 2012, aqui em São Miguel do Oeste, ela estipula os horários de funcionamento do comércio, da indústria, enfim, dos estabelecimentos de São Miguel do Oeste, e essa lei, ela ainda está em vigor. Ela não foi extinta. Então, na nossa visão, não pode ser feito por decreto sem que haja nulidade dessa lei. Por tratar-se de uma medida provisória, a 881, ela tem uma validade, que não se sabe se daqui a 90 dias ela vai estar em vigor ainda, se ela for votada pela Câmara e pelo Senado, se ela vai ter validade ou não. Então, acredito que houve uma precipitação por parte do prefeito de São Miguel do Oeste em fazer um decreto baseado numa medida provisória e inclusive sem discutir com a comunidade ou as partes interessadas, empresários e trabalhadores, porque até esse momento somente os empresários foram chamados para discutir qualquer questão relacionada a todos os projetos que entraram hoje ou foram discutidos de horário em São Miguel do Oeste. Os representantes dos trabalhadores, os próprios trabalhadores, não foram chamados para ajudar a fazer a discussão. A imprensa veiculou como se fosse estabelecido o horário livre do comércio de São Miguel do Oeste. Isso não procede porque o decreto ele não anula a Lei 6.645. Pode ser feito pela Câmara de Vereadores e na Câmara de Vereadores não passou a extinção da legislação que regulamenta os horários do comércio. Então tem que ficar bem esclarecido para a população que não é colocar uma empresa e que não vai poder ter alvará. Ele tem um prazo previsto já na própria legislação, independente do decreto, onde pode se instalar empresas pequenas, familiares, por um período de tempo e solicitar o alvará na prefeitura. Então nem o decreto não pode extinguir essa questão legal. Nós não temos horário livre em São Miguel do Oeste através do decreto. A nossa lei que rege o funcionamento do comércio continua sendo a Lei 6.645.
né? O decreto não decreta horário livre nesse sentido, porque a lei não foi extinta, ela permanece em vigor. Se choca, né, o decreto com a legislação. Vereadores de São Miguel do Oeste já estão elaborando um projeto que visa alterar a lei vigente no que diz respeito ao funcionamento do comércio no município. Minha preocupação em relação ao decreto é daquele empresário que, com a oportunidade agora de abrir o comércio num horário estendido, ele vai fazer 2 turnos de trabalho, contratar funcionários, daqui 60 dias ou daqui 120 dias o Congresso rejeite essa medida provisória. Essas empresas vão ficar em situação irregular. Então é uma preocupação que a gente tem que levar para o Executivo e cabe ao Executivo e ao Legislativo regulamentar esse horário do comércio através de lei. Eu sei que passou o projeto de lei por essa casa, foi rejeitado por essa casa, até porque nós não entendíamos naquele momento que ele contemplava os dois lados, o patrão e o empregado, mas nós estamos aí construindo, juntamente com o CDL e a Sismo, um projeto de lei na qual contempla o patrão e o empregado. Nós fomos procurados pelo Conselho das Entidades, pelo CDL, pela Sismo, há uns 60 dias, logo após a rejeição do projeto naquela casa. O doutor Vinícius, jurídico dessa casa, sentou também juntamente com essas entidades. Nós elaboramos, através dos 2 projetos, um que era de autoria dos vereadores, que já passou por essa casa e chegou a não ir à votação, e o outro que foi rejeitado. Discutimos com as classes dos empresários até agora, e também a gente vai discutir também com os sindicatos. No momento oportuno, a gente com certeza estará chamando os colegas também para ter essa discussão aqui dentro do Poder Legislativo. O projeto já está praticamente pronto, a gente primeiro está tentando trazer ele meio redondinho, discutir com todas as entidades, com todas as classes, com os colegas vereadores. Provavelmente a gente vai estar apresentando aí no começo do mês que vem. O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Chapecó, em entrevista ao portal Desacato, lembrou ainda que a experiência do horário livre precariza a vida do trabalhador, afastando inclusive as famílias. Dizer que a gente é contra o horário livre porque nós temos experiência, nós temos conhecimento e vivemos no dia a dia. O horário livre até pode vender no domingo ou um dia extra que eles queiram, mas na semana não existe venda, é uma transferência de venda. É claro que o capital sempre busca para que o horário seja a liberdade deles. Mas o trabalhador, Chapecó, por exemplo, que nós temos, o trabalhador não ganha por isso. Aí ele vai ter uma folga na semana, ele vai ficar no dia de seu descanso, seu lazer, distante dos seus familiares, e as vendas não é aquilo que a gente sonhava, não é aquilo que os patrão pensam que tem. Porque se nós vivemos numa sociedade onde que existe a democracia, devia de respeitar o direito das famílias. E aí se fala em tantas ações de delinquência, assim, que é desumano, roubo, isso e aquilo, tudo tem a ver. Por quê? Porque quando se libera um horário livre dentro do município, a família fica sem ter o pai ou a mãe, não tem um dia, nem um domingo. Então fica numa situação meio fora do normal. E aí a gente faz uma pergunta, e a gente sempre constatou como representante de uma categoria. Por que é só o comércio que tem que ficar livre? A prefeitura vai abrir suas portas para funcionar normal? Ou a Câmara de Vereador vai fazer as suas audiências, vai trabalhar normal? Os bancos, o correio, por que só a classe do trabalhador que tem que ser oprimida? Por que os trabalhadores têm que enfrentar esse desafio? Só eles mesmos para estar vivendo essa vida. Hoje os trabalhadores estão revoltados e começa a ser um rodízio de empregado muito grande, mais numa cidade até que se vai acostumar. Isso é difícil, é um sofrimento para as pessoas. A questão do horário livre para os trabalhadores, ela vem de uma forma a modificar toda a postura do trabalhador, né, no seu meio social. Nós precisamos ter mais atenção com a juventude, os pais precisam ter mais atenção com os filhos. Qual é o tempo que nós vamos ter para isso, né? Então são situações que precisam ser levadas em consideração no momento que se alteram legislações, né? Temos que nos sentir responsáveis por outras questões que não somente gerar lucros, gerar vendas. Outra questão bem pertinente é a questão das próprias creches, né? Nós não temos uma estrutura do município que forneçam creches no período da noite.
Se tem isso no programa de governo municipal, a gente desconhece. Gostaríamos até de questionar o prefeito, né, que é responsável por essa demanda aí, junto com os próprios vereadores, se nós temos algum projeto de acolhimento dessas crianças, onde os pais estarão trabalhando, por exemplo, no período da noite. E não adianta vir com aquela conversa de que não somos responsáveis pelos filhos dos trabalhadores. No momento que a gente interfere no seu horário de trabalho, acho que o município tem que ter isso também à disposição da população. Então, eu não vi em município nenhum creche no período da noite. E vemos grandes problemas de estrutura familiar por conta disso. Uma entrega semanal produzida pela Cooperativa Comunicacional Sul, em parceria com o Conselho Indigenista Missionário. Assista e fique por dentro das lutas, da resistência e das notícias que marcam cada semana dos povos originários do nosso país. A realização do CIMI chega a você toda segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, no portal Desacato e Redes. Espero você, não falte! Desacato 12 anos, utopia em resistência. Organizações sociais do interior do estado preparam a greve do dia 14 de junho. Confira nas entrevistas. Buscando para os próximos dias construir um momento, cenários importantes de organização, de mobilização, de conscientização de toda a comunidade regional, somando-se aos grandes atos que também têm acontecido em nível de país, por dois aspectos em especial. Um deles, a reforma da Previdência, que nos preocupa fortemente, tendo em vista a importância que a Previdência Pública tem para os pequenos municípios aqui da nossa região. Tendo em vista que a Previdência ela é um fator de dinamização da nossa economia local, de fortalecimento do comércio que na sua grande maioria ele é de organização familiar e que será forte e duramente atacado, sem contar o próprio beneficiário da Previdência que será atingido fortemente com a proposta. A gente quer aqui estender um convite, né, a todos para o próximo dia 14, né, que será um marco de organização, de mobilização dos trabalhadores. Eu acho que é o momento que a gente vivencia hoje requer isso, o máximo da nossa organização, enquanto cidadão, enquanto trabalhadores, diante dos retrocessos que o governo federal tem apresentado. A exemplo da pauta da educação, né, qual a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, ou qual a maior herança que um governo pode deixar para a sua população? É justamente os investimentos na educação. Os maiores exemplos, né, de governos bem-sucedidos foram com fortes investimentos na educação, e o que o governo federal tem apresentado é justamente o oposto disso. Cortar na educação é cortar o futuro do nosso país. Eu faço uma convocação a toda a sociedade que esteja presente no dia 14, no ato contra a reforma da Previdência, porque os ataques do governo estão cada vez mais fortes e a gente precisa combater isso, porque muita gente não sabe o que é a reforma da Previdência e qual é o real impacto disso na sociedade e na vida das pessoas. E nesse ato do dia 14 a gente vai explicar bem detalhadamente o que é a reforma da Previdência e por que todo mundo que quer um futuro deveria ser contra essa reforma. Então a gente quer ressaltar um pouco para vocês a importância dessa luta e a importância da participação de vocês com a gente nesse ato nacional. Você assistiu a mais um JTT gravado aqui no extremo oeste de Santa Catarina. A nossa grade de produção está a cada dia atendendo mais realidades, essas que são negadas pela mídia tradicional. Aqui no Portal Desacato você encontra a mídia de classe, mas nós precisamos da sua contribuição para que esse jornalismo independente continue existindo. Acesse desacato.info e saiba como contribuir com esse projeto de comunicação aqui no estado de Santa Catarina. Desacato 12 anos, somando vozes. Tchau, gente!